Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Eduardo Manfredini. Vamos continuar aqui as pautas que a gente vem conversando a respeito de vocês sobre o impacto da reforma tributária e outros assuntos pertinentes às empresas de vocês, tá bom? E para iniciar o assunto aí desse aí, vamos tratar um assunto que já falamos alguns vídeos atrás no passado, a respeito principalmente dessas mudanças que vão afetar as empresas do Simples, ok? Vamos começar? Antes disso, eu peço para vocês aí, dê o seu apoio ao nosso canal, ajude-nos a fortalecer e a trazer essas informações importantes para vocês. Se puder, clique aqui para nós, clique em curtir, compartilhe essa informação aqui conosco no canal, se inscreve para nos acompanhar e vamos com tudo, logo após a vinheta. Então vamos lá, vamos começar essa abordagem. Como eu falei anteriormente para vocês, nós já discutimos um pouco a respeito dessa parte da reforma tributária, os possíveis impactos e principalmente a mudança disso perante as empresas do Simples Nacional. Foi divulgado agora recentemente, dia 26/4, umas mudanças, alguns assuntos que foi discutido realmente a respeito disso pelo Sindicato do Comércio e outras empresas relacionadas ao comércio, e uma atualização que ocorreu hoje, no dia 13 de setembro, para vocês sobre uma emenda, uma tentativa de um senador para tentar diminuir o impacto e não fazer com que as empresas Simples Nacionais percam essa competitividade. Vamos lá para essa abordagem? Então vamos lá. Reforma tributária desconfigura o Simples Nacional. Texto aprovado pela Câmara coloca micro e pequenas empresas em uma encruzilhada, já que deverão escolher entre arcar com uma carga tributária e burocrática maior, fora do Simples, ou permanecer no regime tributário, mas repassando um crédito menor, sob o risco de perderem negócios. Justamente porque, pessoal, aquilo que a gente vem comentando para vocês aí, a reforma tributária, a adoção do IVA, né, que seria o CBS e outros impostos que vão estar agregados juntos, vai fazer com que haja um aumento na carga tributária dessas empresas que hoje recolhem separado PIS, COFINS, ICMS, IPI de forma coletiva. Isso vai fazer com que nós tenhamos um IVA inicialmente previsto para 26,5%, podendo chegar em alguns casos a 27,5%, talvez até 28%. Com essa mudança, as empresas do Simples Nacional que fornecem um crédito pequeno vão criar um vão maior ainda entre as empresas de maiores porte, de médio porte, que faturam mais do que o permitido pelo teto do Simples Nacional, que hoje é de R$3.600.000 por ano, fazendo com que elas permitam que essas empresas acabam absorvendo o mercado por falta de condições de dar mais crédito para esses mercados corporativos, esses mercados do B2B, do business to business. Então vamos abordar isso em dois pontos diferentes. Primeiro, reforma tributária é sobre o consumo em fase de regulamentação no Congresso Nacional. Mantém a existência do Simples Nacional, mas retira boa parte de suas vantagens, colocando em risco a sobrevivência das micros, pequenas e médias empresas, principalmente aquelas que estão no meio da cadeia produtiva, na condição de fornecedores de bens e serviços. Pela legislação atual, como forma de garantir a competitividade dos pequenos negócios, as empresas optantes do Simples podem transferir integralmente os créditos de PIS e COFINS, que na reforma vão compor a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, a alíquota 9,25. Então veja, hoje na legislação atual, as empresas do Simples já fazem uma transferência desses créditos. Com a reforma tributária, vão continuar transferindo também. Só que essa alíquota vai estar restrita até 9,25% da transferência, de uma alíquota prevista de até 26,5%, em alguns casos podendo chegar até 28%. Porém, há uma medida provisória, um projeto de lei, já aprovado pela Câmara e em tramitação no Senado, prevê que o crédito será limitado à alíquota efetivamente paga pela empresa do Simples, que é bem menor. O que seria essa alíquota efetivamente paga? Quem tem empresas do Simples, que conhece ou que não conhece, o Simples funciona da seguinte forma. Você tem um faturamento acumulado dos 12 meses, de acordo com o faturamento de 12 meses, você paga um percentual sobre esse faturamento que é chamado de alíquota. Então esse faturamento pode começar no zero e pode chegar até o topo, aí no caso do Simples Nacional, que é os 13.600.000. Então, para aquelas empresas do Simples que chegarem até o topo, 13.600.000, poderão transferir realmente esse crédito, que na prática vai ser de até 7%. Só que as empresas do Simples que não tiverem isso vão ter alíquotas menores, 2%, 3%, 4%.
Isso vai fazer com que esse problema que já está sendo criado do Simples Nacional não ter uma abordagem, no caso de transferência de crédito boa para os negócios contra negócios, o B2B, vai fazer com que essa forma de abordagem, que vai ser limitada ao faturamento, crie ainda mais um distanciamento entre essas duas operações. Tá? Então, pelo texto, as empresas que desejam transferir integralmente o crédito em suas operações, nesse caso a transferência do integral é os 9,25, tá, pessoal? Não é os 26,5. Então, vamos lá, continuando. Então, nesse ponto, as empresas que podem transferir esse prêmio vão ter que pagar integralmente, por fora, nesse caso, o IBS e a CBS, para que mantenha dentro dessa parte a reforma tributária apenas o IRPJ e a CSLL e a contribuição previdenciária. Então, vocês entenderam na prática o que o governo na verdade está fazendo? Se eles quiserem manter aí a vantagem competitiva da empresa, do Simples Nacional, qual que é essa vantagem competitiva? São uma carga tributária menor e menos complexidade, menos obrigações tributárias que eles têm que fornecer. Eles vão ter que optar entre manter o regime tributário do Simples Nacional ou, em alguns casos, acabar deixando essa abordagem do Simples Nacional e pagar por fora esses impostos, aumentando ainda mais o controle e as obrigações. Lembrando que essas empresas que hoje optam pelo Simples, não é apenas pela questão aí propriamente burocrática, pela questão da alíquota, mas por menos obrigações de ter que atender legislação como SPED fiscal, SPED contábil, contribuições e outras coisas que decaem em empresas que não são do Simples Nacional. Ok? Então, as empresas do Simples, nesse caso, que vendem para distribuidores, atacadistas ou varejistas, terão que analisar as vantagens de recolher o IBS e a CBS por fora, como comentei agora, pois certamente as empresas deverão dar preferência para aquelas que transfiram créditos de forma integral, explica o consultor tributário da Orcose e Contabilidade Flávio Pérez. Dando sequência, a advogada tributarista Kelsia Schneider, a reforma tributária representa um grande desafio para as pequenas empresas, que dependem de benefícios fiscais para competir no mercado. Um bom exemplo que ela cita, no caso, é a Índia, que passou a adotar o IVA dual, que é justamente essa junção do IBS e da CBS, né, há 10 anos. Muitos pequenos negócios quebraram ou foram absorvidos por empresas maiores, justamente porque, é aquilo que eu comentei, o B2B, o negócios para negócio. A fábrica que vai vender para uma distribuidora, a distribuidora que vai vender para um comércio, esse pessoal, eles vão levar muito em consideração a transferência de crédito para ajudar a reduzir a carga de despesa e o acréscimo no preço do produto final para eles. Então, a transferência de uma empresa para outra sobre o ganho desse caso aí, desse valor agregado, que é justamente isso, o imposto sobre o IVA, né, vai ser muito tendencioso às empresas do lucro presumido lucro real, o que vai fazer um impacto muito negativo, infelizmente, para as empresas do Simples Nacional, que nesse caso vão acabar sendo ou a última na cadeia que presta serviço ao consumidor final, porque vão perder a forma de competitividade para negócios. Isso, infelizmente, é ruim, né, pessoal? A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, as empresas que entram no Brasil, as empresas que representam a maior parte do Brasil, até de acordo com o Sebrae, são de micro e pequenas empresas e tendem, infelizmente, a sentir dificuldades no mercado com isso. Então, nós vamos ter aí nesse ponto, como já citado por eles, duas formas de abordagem. A primeira que pode ocorrer, né, que é o mais provável, é que essas empresas acabam sendo engolidas por empresas maiores, que vão acabar sendo crédito e vai acabar tendo uma vantagem maior sobre essas pequenas empresas. E um segundo ponto que pode acontecer, que caso não tenha uma empresa maior, ou surja nesse momento uma empresa maior, é o aumento final do preço dos produtos, né, que vem a decorrer justamente por essa má transferência de créditos ao longo dessa cadeia produtiva. Tá bom? Um outro ponto legal que eles também abordam aqui, que nós comentamos já com vocês no tema sobre reforma tributária, é a complicação sobre a transição. Por quê? Olha só, será uma fase bem complicada, tanto para as empresas como para os consumidores, pois será preciso conviver com os impostos atuais, IPI, PIS, COFINS, ICMS, RPJ, CSLL e companhia, e com os novos, o IBS e CBS. Então, hoje, dentro do Simples, nós temos esses 8 tributos agrupados. A partir de 2026, quando a gente começa essa transição, né, do IBS e do CBS, onde ainda não será extinta nesse início de cadeia, né, esses outros impostos que vão ser substituídos, que vai haver um período de transição, serão até 10 tributos, que são os 8 anteriores que serão substituídos, mais o IBS e o CBS. Nesse regime tributário, que vai demandar muito trabalho e, consequentemente, mão de obra qualificada, além do custo.
A gente sabe que infelizmente a contabilidade, o pessoal, para poder agregar esses valores aí, vão acabar tendo que levar um custo um pouco maior. Então esse é um ponto que o governo deveria pensar com um pouquinho mais de incentivo também para as pequenas e médias empresas, né? Uma forma de facilitar e não causar um impacto diretamente para essas empresas. Um outro ponto que também nós temos que abordar aqui, uma questão é o cashback. O que seria o cashback? Vamos lá. É outro ponto de atenção que é pouco comentado, que deverá afetar a competitividade das empresas do Simples. Segundo o consultor, e o cashback, mecanismo que prevê a devolução de 20% da CBS e do IBS pagos para a população de baixa renda, registrado no cadastro único para programas sociais, com exceção dos alimentos incluídos na cesta básica. Esses consumidores, que representam cerca de 1/3 da população, vão preferir comprar, por exemplo, uma televisão de varejistas que paguem o IBS e a CBS de forma integral, ou seja, com a alíquota padrão de 26,5%, do que as empresas do Simples, já que o valor da devolução do imposto será bem maior. Vocês veem aqui o pulo da lebre que o governo deu? O que acontece? O que o governo fez? Pegou a população de baixa renda, que hoje, infelizmente, vocês veem aí pela notícia, representa 1/3 da população nossa efetiva no Brasil, que já está em 212 milhões de habitantes aí nesse caso. E o governo falou o seguinte: olha, vocês que estão inscritos no programa, se vocês optarem em comprarem produtos e serviços de empresas de maior porte, do preço do lucro real, que são as médias e grandes empresas, desse valor que vocês estão pagando do imposto, até 20% dele será voltado para vocês. Ou seja, um pequeno negócio, micronegócio, negócio de bairro, aquele negócio que tenta atender realmente um nicho mais local, regional, vai sofrer com isso, porque vai perder justamente essa competitividade. Então o governo está criando mecanismos que ele está de forma, não só desconfigurando o Simples Nacional, mas está inviabilizando que esse negócio se mantenha no mercado. Ele está tirando a competitividade e a flexibilidade que eles tinham hoje de participar de forma proativa nesse pequeno mercado. Para o economista Marcelo Solimeu, da Associação Comercial de São Paulo, o regime do Simples está sendo tratado como um empecilho na reforma tributária. As empresas perdem competitividade, tanto na condição de fornecedoras para outras empresas, como nas vendas para o consumidor final, no caso do cashback, complementa o Solimeu. Tá? Por quê? É isso que eu comentei para vocês, essa forma de abordagem do governo de facilitar e dar o crédito pessoal. Aqui é um ponto que ele comenta a respeito sobre o empecilho na reforma tributária. A gente não gosta muito de debater assuntos políticos aí, né? Como a gente comentamos em vídeos anteriores, política cada um tem o seu, cada um tem um lado, cada um escolhe o seu partido, cada um escolhe uma forma extrema, né, às vezes, de abordagem. Mas nós temos que pensar que o Simples Nacional ele foi realmente criado para simplificar e criar uma carga tributária menor. Infelizmente, o governo, cada mês que vem passando, vem gastando mais e tem que criar necessidade de arrecadação demais. Então, essa forma de arrecadar dele, ele está começando a ver que empresas do Simples, empresas EPP, que são empresas de pequeno porte, mesmo as empresas assim como o MEI, que são microempreendedor individual, que já abordamos também no assunto passado isso aqui, está se tornando um entrave, porque desconfigura a forma deles de aumentar a arrecadação tributária, que é a forma deles, infelizmente, de pagar esse déficit que eles vêm criando ao longo desse período deles, tá? O uso do split payment, que no caso é a forma de pagamento, inclusive um deles que eles estão chamando aí, que vai ser o PIX de pagamento, o PIX dos impostos, né? Também será prejudicial para os pequenos negócios enquadrados no Simples. Olha só por quê. Por afetar o capital de giro das empresas. No caso de vendas por meio de cartão de crédito e débito, pixel ou boleto. Por quê? Hoje o pagamento do imposto ele é feito no mês seguinte às vendas, por meio de uma guia única de recolhimento de tributos. Vamos trocar em miúdos então. O que acontece com o Simples Nacional? O Simples faz o pagamento dele através de uma guia de pagamento do Simples, chamado de DAS. Então pega o faturamento que ele fez no período acumulado desse mês, por exemplo, agora de setembro. No mês de outubro o governo pega esse faturamento, pega a alíquota que foi gerada através dos últimos 12 meses de faturamento e faz a cobrança. Olha, você tem tanto para me pagar. Com a reforma, o governo quer fazer recolhimento sobre a operação no momento que ocorrer. Então você fez a venda, o governo já vai descontar para você naquele momento o percentual. Você fez a prestação de serviço, já vai descontar naquele momento o percentual. E isso, como já diz, às vezes compromete o capital de giro da empresa. Por quê? Você tem contas que você tem que honrar, às vezes de curto, médio prazo, que às vezes não está nesse planejamento tributário. Justamente por quê? Porque você vai falar assim, o Simples tem que pagar todo dia 20, por exemplo. Então você faz um planejamento que até que chegar a tal dia você vai ter esse dinheiro recolhido. Dessa forma, infelizmente, vai impactar bastante para vocês. Tá bom, pessoal? A gente vai manter ainda o acompanhamento dessas reformas, sobre esses assuntos aí. Queria até mostrar para vocês hoje, uma notícia saiu realmente nova, no dia 3 de setembro, que um caso aí, um dos nossos senadores, o Messias de Jesus, ele está tentando aí realmente criar uma abordagem, uma forma de mostrar para o governo o impacto negativo que está causando isso para o Simples Nacional, para não causar uma quebra
de forma aí, né, generalizada por parte dessas empresas. Então, assim, já foi apresentado uma série de projetos, na verdade mais de 1000 delas já foram apresentadas para o governo para tentar resolver e dar uma abordagem melhor para o Simples, não deixar o Simples Nacional de uma forma tão negativa perante o que vai acontecendo, né? E eles vão ter aí uma reunião agora efetiva, né, na quarta-feira, amanhã, no dia 10, né? Onde o Senado vai fazer uma avaliação a respeito desse tema do Simples dentro da reforma tributária. Vamos continuar acompanhando e informando vocês a respeito, tá bom? Pessoal, eu agradeço aí a dedicação de vocês para ouvirem aqui. Agradeço aí pela atenção, o carinho que vocês têm dado para nós aí. O canal é pequeno, novo, começando recentemente, tá bom? Mas agradeço bastante, obrigado aí por vocês, acompanhem. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre nossa atividade, nossos negócios, nossa orientação, como a gente sempre passa para nossos clientes, nós acompanhamos, fazemos orientação, não só a parte nossa que compete ao nosso sistema, que nós somos a Prodel Tecnologia de Informação, mas também com nossos parceiros em contabilidade, advogados tributários, para que nossos clientes não fiquem à mercê, infelizmente, da máquina tributária criada pelo governo. Então, se você quiser, acesse nosso site em www.prodel.com.br, nos siga nas redes sociais, nos acompanhe para mais informações. Se tiver dúvida, deixe aqui seu comentário, deixe também aqui sua sugestão de temas de abordagem que vocês queiram, que nós teremos todo o carinho em atender vocês. Pessoal, eu agradeço, muito obrigado a vocês, em breve voltamos com mais novidades. Até logo e uma ótima semana a todos.